Boa noite, gente. Estamos no nosso canal do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E hoje nós vamos ter uma programação especial, porque é a programação de estreia do nosso canal. Para quem não sabe, o NEABI, ele é um núcleo do IFPA, Campus de Bragança, né, o Instituto Federal de Educação do Pará, o Campus de Bragança, do município de Bragança, e a gente tem uma atividade hoje muito especial, que é uma palestra com o professor Wallace de Moraes, da UFRJ, e essa palestra hoje, essa atividade, ela faz parte do nosso projeto de extensão, que é um projeto de educação antirracista, temas contemporâneos e conexões libertárias. E a gente está fazendo um mini curso chamado Educação Antifascista ou Micropolíticas para Abolir a Supremacia Branca, né? E aí, nesse contexto todo desse nosso projeto, durante todo o processo aqui de pandemia que a gente está vivendo, esse processo dramático, a gente resolveu também criar um canal para divulgar nossas atividades. E, assim, com muita satisfação, que eu te agradeço, professor Wallace, estar participando dessa atividade de hoje. Eu vou fazer aqui a apresentação. O professor Wallace vai fazer a palestra titulada Anarquismo Negro, uma análise da supremacia branca. Na verdade, isso vai ser um bate-papo, uma conversação, né? O professor deixou aqui um espaço para a gente, na verdade, ter uma coisa um pouco mais leve, embora o tema seja bastante complexo, mas para ter uma conversação, não aquele espaço formal de uma palestra, mas uma conversação. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação do professor. O professor Wallace de Moraes é professor associado do Departamento de Ciência e Política e dos programas de pós-graduação em Filosofia e História Comparada, do UFRJ. Ele é pesquisador do membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele é editor da revista Estudos Libertários, líder do grupo de pesquisa Observatório do Trabalho na América Latina e coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias, todos da UFRJ. Realizou pós-doutorado na Universidade da Flórida e também no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele é historiador, possui bacharelado e licenciatura também pela UFRJ e uma pós-graduação lato sensu em História Contemporânea, né? É autor de vários livros e artigos acadêmicos. Aqui vamos citar aqui alguns livros muito importantes: História das Diferentes Plutocracias no Brasil, A História da Venezuela que Não Te Contaram na TV, e Governados por Quem? Diferentes Plutocracias na História Política de Brasil e Venezuela. Ele também fez um livro aqui, 2013, Revolta dos Governados, ou Para Quem Esteve Presente, Revolta do Vinagre. Atualmente, ele é professor de filosofia política, pesquisa, na verdade, filosofia política negra e indígena, perspectiva decolonial, as relações trabalhistas na América Latina, e teoria política anarquista, libertária, e outros temas, né? O currículo aqui é muito grande do professor, mostra que o professor é um estudioso, assim, na área, é uma autoridade no assunto, né? E é com muita satisfação que a gente agradece. E, professor, muito obrigado por estar participando dessa atividade com a gente, e fique à vontade. Opa, Rafael, primeiro quero agradecer muitíssimo aí o convite, né? Que a gente tem estabelecido um contato aí pelo Instagram, né, ultimamente. Fiquei muito feliz em poder estar aqui participando com vocês. Quero parabenizar vocês pelo canal aqui do NEABI, né? É importante que, enfim, a gente tem essa... Hoje, né, é possível a gente estabelecer essa conexão com mais facilidade entre o Sudeste, entre o Norte, né, entre o Nordeste, né? Enfim, mas eu acho que é muitíssimo importante que a gente tenha grupos de pesquisa, grupos de ensino, grupos de discussão sobre o pensamento indígena, né, e pensamento negro. Então, já de antemão, parabenizo vocês. E, ao mesmo tempo, é bom a gente discutir sempre e fazer a crítica dos fascismos, dos mais diversos, né, e também da supremacia branca. E aí a gente, como um plus, né, como uma cerejinha do bolo, trazer um pouco da discussão sobre o anarquismo negro. Então, muitíssimo obrigado aí para você e para todos os companheiros aí do NEABI, né? Enfim, pelo convite, pela criação do canal e pela discussão e debate.
Bom, então na nossa conversa assim, anterior, então, na verdade, o curso, né, sobre anarquismo negro já até efetuei alguns outros espaços, no próprio canal do meu grupo de pesquisa. Hoje, talvez a grande novidade é a gente fazer essa relação com a supremacia branca e com o fascismo, né? Então, é por aí que eu quero um pouco caminhar com vocês. Então, eu acho que talvez seja importante estabelecer aqui, mostrar primeiro o que é a supremacia branca, né? Como que ela se constrói, como é que ela se justifica, o que ela significa, né? E, num segundo momento, associar a supremacia branca com o fascismo, né? E, no terceiro momento, trazer os elementos ou os principais postulados de uma perspectiva do anarquismo negro, né? Acho que aí a gente situa um pouco ao longo da história, né? Para a gente poder entender melhor e, enfim, compreender, né? Acho que eu sempre prefiro colocar o anarquismo na sua relação com as outras perspectivas teóricas e políticas, ideológicas e tudo mais. Assim, né? Normalmente eu faço até uma separação entre anarquismo e marxismo, né? Faço separação entre anarquismo e outros grupos, e outras perspectivas teóricas, né? E me tiraram do ar aí. Bom, e também, às vezes, eu faço... Mas hoje vamos fazer com a supremacia branca, sob uma perspectiva decolonial, né? Tá? Então, saudações aí para o Guilherme, para o Cello, que estou vendo aqui, e a Vanessa, né, aqui que estão na live nesse momento. Bom, gente, então, vamos lá, vamos começar então? Bom, eu vou apresentar para vocês uma interpretação, uma forma interpretativa do que o significado da supremacia branca, como que ela se construiu, né? E assim, quando se fala em supremacia branca, ela só pode ser relacionada com outros povos. Tá? Não tem um sentido falar em supremacia branca quando só tem branco. Né? Então, veja, só tem sentido se você estabelece a relação da supremacia branca com a existência de outros povos. Tá? E essa relação europeia com outros povos, e de maneira conquistadora, né, ocorreu com a conquista das Américas a partir de 1492 e a partir de 1500, em particular aqui nessa região que se convencionou chamar de Brasil. Né? Então, acho que esse é um ponto. Obviamente, os europeus tinham relações com os árabes, né? Tinham relações com os egípcios, né? Do norte da África, tinham relações, vez ou outra, com diversos povos orientais, mas no sentido de conquista, até porque tinham guerras com os muçulmanos, enfim, né? O próprio Império Romano, né? Teve em luta com o Império Turco-Otomano, com o Império, enfim, dos muçulmanos, mas do ponto de vista de conquista, de hegemonia, para se estabelecer uma supremacia nesses termos, né? Isso tem um início, que é a conquista das Américas. Tá? Além da conquista, quer dizer, um texto que eu, inclusive, dei muito para meus alunos, já discuti com meus alunos esse ano, né? Foi com um texto que marca muito isso, é um texto do Ramon Grossfogel, que fala, não só do Ramon Grossfogel, mas do Henrique Dussel também, fala de antes da conquista das Américas, ocorreu a expulsão, né, dos muçulmanos da região que se chama Al-Ándalus, né, no sul da Espanha. Né? Porque houve os muçulmanos árabes, né, muitos árabes estavam ali nessa região desde muito tempo antes. Bom, dito isso, então, os europeus, quando chegam aqui nas Américas, então ocorre um processo de conquista das Américas, de uma ampla subordinação, extermínio e escravização dos povos indígenas, no primeiro momento, dos diferentes povos indígenas que tem em toda a América. Tá? E, num segundo momento, existe a conquista da África, o sequestro de africanos na África e que foram trazidos para cá, para as Américas, para produzir riqueza em nome desses estados nascentes, né? Os nascentes estados modernos europeus. Bom, então, é importante ter esse processo, né? Então, conquista das Américas, conquista da África, subordinação da África, dos africanos, e que são trazidos para cá para a produção de riqueza em nome desses conquistadores europeus. Bom, então, nesse primeiro momento, se cria a ideia de raça. Importante marcar isso. Até então não existia a ideia de raça.
existiam diferenças. Então, nesse momento, o europeu passou a se identificar enquanto raça branca e identificar os negros como raça preta, ou como inferior, e evidentemente como inferiores, como sub-humanos, e os indígenas aqui também como outra raça, também de inferiores, vermelhos, né? Muitos nos Estados Unidos se costuma chamar de vermelhos, aqui se chama mais de indígenas, né? Então, ou seja, outra. Então, criou a ideia de raça. E com a ideia de raça surge o seu principal mal, que é o racismo. Tá? Bom, se a gente entende esse processo de criação da ideia de raça através da conquista dos europeus realizada nas Américas, né, realizada nas Américas e na África, a gente consegue entender aí dá os primeiros pilares sustentadores da supremacia branca. Por quê? Porque a ideia, aquilo que acabou de ser criado, a ideia de raça, colocava os brancos no patamar superior de dominação, né, sobre os demais. Entende? Então, aí é um pilar fundamental para entendermos o significado de racismo e da sua consequência posterior, que é a supremacia branca. Então, a gente podia botar até um esqueminha: raça, racismo, supremacia branca. E depois a gente falar um pouquinho de fascismo. Tá? Mas deixa o fascismo, daqui a pouco eu vou chegar lá. Bom, então nesse processo, de novo vou falar do texto do Grossfogel, né, que ele fala inclusive do julgamento que a igreja, que era o Estado espanhol, vai pedir à igreja católica naquele momento histórico, para fazer se os indígenas poderiam ser considerados como humanos ou não. Né? Então, aconteceu lá em 1560, né, em torno desses anos, e aí tinham o debate aconteceu a partir de duas teses. Né? Uma tese defendia que os indígenas não eram humanos, e, portanto, não eram humanos por quê? Porque não tinham alma. Né? E por que não tinham alma? Porque não tinham religião. Ou seja, se tem religião, tem alma, é humano. Essa era a lógica da época. Se não tem religião, não tem alma, não é humano. E se não é humano, pode ser escravizado. Porque não tem problema nenhum. Você pode escravizar, pode matar, é como se fosse um bicho, como se fosse um animal. Né? Nessa perspectiva em que os humanos também dominam os animais. Não que eu defenda isso, né? Eu sou absolutamente contra. Né? Eu até falei outra live, sou até vegetariano. Né? Mas, em função disso. Mas esse é um aspecto fundamental naquele momento. E outra tese defende, não. Eles são humanos, sim, né? Eles têm alma, mas eles precisam ser catequizados. Eles precisam reconhecer e conhecer o Deus cristão. Né? Quando eu estou dizendo Deus cristão, Deus específico, que era o caminho, vamos dizer assim, que inclusive é muito dito até hoje, era o caminho da verdade. Né? A verdade que vos libertará e por aí vai. Na verdade, essa liberdade vos escravizar. Né? A gente fazia aqui uma parábola. Então, de liberdade não tinha nada. Então, esses indígenas, portanto, e ganhou a tese de que os indígenas eram humanos, e que, portanto, não. E aí a questão era se seria pecado ou não escravizá-los. Né? Então, como eram humanos, então a partida era pecado. Os negros ficaram de fora desse processo. Então, os negros eram tratados efetivamente como não humanos. Não humanos. E ponto. E se é não humano, pode ser escravizado. Né? Não humano não tem religião, não tem alma, não tem nada, é igual ao animal, pode ser escravizado, pode ser estuprado, pode ser açoitado, pode ser o que for. Né? Tal como ocorreu, é o processo da escravização desses corpos negros que vieram para cá, para as Américas. Né? E, inclusive, hoje eu fico muito triste quando eu vejo... Triste não, triste é uma palavra bem pequena. Eu fico muito chateado, para não usar nenhum palavrão, né? Quando tem pessoas que falam, não, porque a escravidão no Brasil foi branda. Não existe escravidão branda, não pode existir. Né? A pessoa que é tratada como um bicho, né? Não existe brandura nesse processo. Né? Não existe amor, não existe consideração, não existe nada disso. Né? Então não existe escravidão. É impossível falar em escravidão branda, tal como é impossível, até para me vir a cabeça agora, falar em anarcocapitalismo, também é impossível. São coisas impossíveis que as pessoas tentam associar umas com as outras, né? Já que daqui a pouco a gente fala um pouquinho de anarquismo. Bom, então esse é o processo que construi uma supremacia branca.
E aí, hoje, no Brasil, todos os países da América Latina, nos Estados Unidos, nos países europeus, em alguns países africanos, né, em alguns países também asiáticos da Oceania, né, os brancos, né, eles estão no topo de todo o processo, no topo dessa civilização. Na verdade, o que esses autores decoloniais chamam é que, né, houve um processo, esse processo de supremacia é um processo de projeto civilizacional. O que significa isso? O projeto de civilização é que a cultura europeia, da Europa Ocidental em particular, né, não é europeia como todo, mas da Europa Ocidental, ela é propagada para o mundo inteiro como se fosse o suprassumo do desenvolvimento humano. Isto é, quer dizer, aquilo é o que há de melhor, é o que há de mais desenvolvido na história da humanidade. E aí diversos autores vão justificar isso, como já falei, inclusive, lá nas lives do nosso canal lá do CPDEL, né? Desde diversos autores, né? Desde Hegel, Stuart Mill, John Locke, Hobbes e por aí vai. Né? Então, todos esses autores ocidentais, que inclusive são considerados clássicos nas universidades brasileiras, eles justificam, né, um poder e a supremacia. Eles, obviamente, não utilizam esse termo, mas eles justificam esse poder que a gente pode chamar aqui de poder colonial, colonialista, poder moderno, poder capitalista, mas no fundo é um projeto civilizacional de domínio do mundo inteiro e de subordinação de todos os demais povos a esses europeus da Europa Ocidental. Tá? Então, aqui está um dos pilares. É um projeto civilizacional. Por quê? Porque esses europeus têm o domínio do saber, têm o domínio da ciência, a religião deles é a religião que eles julgam como ideal, importante, a única real e por aí vai, né? A única fé legítima. Né? O saber que eles reproduzem é a forma de Estado que eles criaram, o Estado moderno, conquistador, militarista, né, associado com a igreja ou com seus valores conservadores, antirrevolucionários, é o que se é divulgado para o mundo inteiro. Então, assim, eu até falei, acho que na live anteontem, né, eu até acabei escrevendo um artigo exatamente sobre isso. Claro, não sou o primeiro a escrever, Foucault, em alguma medida, falou isso, só que Foucault, e aí eu faço esse diálogo com o Foucault, porque o Foucault, como ele é europeu, então teve alguns limites ali na própria reflexão dele, e eu, a partir do Brasil, tento ampliar um pouco esse horizonte e falar que o Estado brasileiro é um necro-racista Estado, porque ele é um filho legítimo e possui, portanto, o DNA do Estado moderno europeu. Né? Então, é isso que é importante para a gente marcar aqui, né? Queria marcar com vocês. Bom, então todos esses pilares e as civilizacionais que têm o capitalismo como seu projeto econômico. Né? Então, assim, é importantíssimo marcar isso. Então, esse projeto civilizacional de domínio dos outros povos tem um projeto econômico, que é o capitalismo, tem um projeto político, que é o Estado moderno, né? A difusão dos valores do Estado moderno para todos os lugares, né? E tem um projeto cultural, né? Que é essa cultura do consumo, que é a cultura da discriminação, que é a cultura do racismo, que é a cultura do patriarcado branco, né? Que é a cultura de uma perspectiva que é que é transfóbica, que é homofóbica e por aí vai, né? Que é cisgênera, né? Portanto, isso aí eu aprendi com o Cello, que está aqui, inclusive, assistindo, meu aluno lá do UFRJ. Então, esse projeto cultural, aliás, e tem um projeto religioso, né? Que nasceu cristão e que hoje ele é judaico-cristão. Né? Embora os judeus tenham sido perseguidos em momentos anteriores, mas hoje há uma associação muito direta e clara entre a religião judaica com a religião cristã nesse mundo ocidental e que se coloca como dominadores. Tá? E tudo que é diferente disso é subordinado. Esse é o ideal. Esse é o que é considerado ideal por eles, obviamente. Né? Por favor, não estou aqui. Então, todos devem chegar a esse ideal.
todos devem fazer esse tipo de idolatria. Todos devem buscar chegar a esse patamar difundido pelos povos ocidentais. Tá? Isto é, no meu entender, supremacia branca, que está caracterizada hoje nos seguintes termos: os brancos e todos os países da América, como eu falei inicialmente, ocupam os melhores cargos. A maioria dos brancos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você vê poucos negros e poucos indígenas que sejam donos de fábricas. Poucos negros e poucos indígenas que sejam donos de enfim, de processo, que sejam juízes, por exemplo, né, que estejam no STF, ou que estejam na presidência da República, e por aí vai. E quando negros e indígenas conseguem alcançar esse poder econômico ou poder político, eles já estão adaptados ao sistema. E, portanto, estão lá, e o que se requer o que essa supremacia branca quer é que eles sirvam como exemplo de possibilidade para justificar o próprio sistema e evitar uma completa e total oposição de negros, indígenas e brancos trabalhadores explorados também e seus descendentes a esse sistema. Então, acho que esse aí é um ponto que eu queria marcar muito com vocês aqui, né, para a gente poder entender, daqui a pouco a gente pode até estabelecer o debate. Então, isso é supremacia branca. Né? Supremacia branca na economia, na política, na cultura, na religião, né? E todos os aspectos sociais que a gente possa aqui mensurar, e todos os números, qualquer país daqui das Américas, qualquer país da África, evidentemente da Europa, a gente vai confirmar isso. Obviamente, existem também trabalhadores brancos explorados, existem isso, né? Mas eles têm, em alguma medida, um privilégio nessa sociedade da supremacia branca, porque eles têm mais possibilidade de alcançar postos superiores do que os negros, indígenas e seus descendentes. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria marcar com vocês. Obviamente, eu mostrei aqui uma perspectiva decolonial e libertária. Né? E essa perspectiva decolonial e libertária porque aí a gente inclui uma crítica profunda não só ao projeto civilizacional, que é caracterizado pelo racismo, mas também ao projeto econômico capitalista e também ao projeto político estadolátrico, né, que é um termo que eu gosto muito de usar. Né? Bom, dito isso, acho que a gente pode passar agora para o nosso segundo conceito. Então, acho que em alguma medida expliquei aqui supremacia branca. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí, depois a gente faz um debate. O outro conceito que eu quero tratar com vocês é do fascismo. E aqui a gente, pensando para essa palestra, né, pensando ainda há pouco, falei, bom, o fascismo ele tem praticamente todas as características da supremacia branca. Né? E aí o que está posto na ideia da supremacia branca? Como é que essa supremacia branca conseguiu se colocar enquanto supremacia? Então ela precisou de um ponto fundamental, criação do modelo de Estado moderno, que é um modelo hierárquico, autoritário e coercitivo. Coercitivo, e quem é que faz na ponta do processo, quem é que está humilhando os outros povos? Quem é que está humilhando os trabalhadores, inclusive brancos? Quem está humilhando indígenas, negros e trabalhadores pobres brancos? São os militares. É o militarismo, portanto, uma característica fundamental da supremacia branca, que também é uma característica fundamental do fascismo. Tá? É importante entender isso. Não à toa, o fascismo ele quer guerrear. Né? O fascismo se coloca para guerra constante. É quase que o seu princípio, o princípio ideal. Né? Não à toa, Hitler foi soldado alemão. Né? Não à toa, os militares na Alemanha são a base social fundamental, na Alemanha e na Itália. A gente pode pegar assim, os países fascistas, né? Os grandes, mas a gente pode ampliar aqui para o franquismo na Espanha, por exemplo, e podia ampliar para diversos outros exemplos. Né? Os militares com base desse processo. E militar com base com apoio do igrejismo, que eu chamo de igrejismo. Né? Quer dizer, o que é esse igrejismo? São aqueles que, inclusive distante até dos valores que, por exemplo, uma teologia da libertação divulgava, né? De que existiria, que o papel de Jesus Cristo
tivesse sido um papel revolucionário, um papel pela igualdade, um papel anti-autoritário, etc., contra o dinheiro, etc., né? O que esses igrejistas fazem é uma inversão total e completa disso, que significa um apego profundo à propriedade privada. Não à toa a Igreja Católica é uma das maiores proprietárias na Europa durante muito tempo, não à toa ela continua sendo uma das grandes proprietárias no próprio Brasil, até hoje, na América como um todo, né? E depois, com os pentecostais, enfim, com outros religiosos, há uma supervalorização do dinheiro, né? Aquilo que o Weber chamou de ética protestante, o espírito do capitalismo, né? E que outros autores, e aí os anarquistas, vão fazer uma crítica profunda desse processo, né? Dessa ligação quase que direta do que eu estou chamando de igrejistas com o Estado, com o poder político e de justificativo, né? Por exemplo, eu até falei isso, não sei se eu falei isso em algum outro momento, mas escrevi isso no artigo, né? Que no exército alemão existia uma frase, né? Deus está convosco. Né? Em todo o uniforme, nos uniformes dos soldados alemães, Deus está convosco. Então, com Deus convosco, se matou milhões de pessoas. Exterminou, subjugou, torturou, aprisionou milhões de pessoas sob consigna de Deus, né? E com total apoio das igrejas alemãs, né? Hitler era um cristão praticante, não só um soldado, mas também um cristão praticante, né? E você te levar para a Itália, isso é igualmente. Então, há uma associação que eu estou querendo dizer, as bases do fascismo elas estão sustentadas no militarismo, no igrejismo, num Estado centralizado, autoritário e hierárquico, como todo Estado é, só para a gente marcar. Todavia, com uma centralização maior ainda. Tá? Maior ainda. O projeto desse Estado é um projeto militarista de extermínio, de conquista. É quase que o fascismo, na verdade, nasce no século XX, praticamente com os mesmos objetivos dos Estados colonialistas modernos que nasceram lá no século XV e XVI na Europa. É um retorno para esse processo. A ideia de Hitler era conquistar o mundo inteiro. Primeiro conquistar os europeus, porque ele criou, e veja, mais uma vez a ideia de racismo está sustentando o projeto fascista, tal como a ideia de racismo sustentou o projeto colonialista. Só que o Hitler inverte, cria uma nova raça, que é a raça que nunca existiu, aliás, tá? Diga de passagem. Mas ele criou a suposta raça ariana. Então ele disse que os alemães eram descendentes dos arianos, que eram os mais fortes, mais poderosos, mais inteligentes, que, portanto, era seu dever conquistar os outros povos e subjugar todos os outros. Entende? Ou seja, tem aí um postulado sustentador racista desse processo. Tá? Só para a gente poner. O fascismo, portanto, ele é sustentado pelo racismo também. Então, voltando de novo, militarismo, igrejismo, racismo, Estado centralizado, autoritário, etc., e que o seu projeto econômico também é um projeto capitalista, só que organizado, criado, sustentado por esses autores, por esses novos burocratas, né, que vão ocupar esse Estado. Tá? Então, o militarismo, portanto, o fascismo, né, portanto, tem esses princípios como pilares que, galera, eu estou refletindo isso agora, tá? Que tem muito a ver com os pilares do pensamento colonialista moderno europeu do século XVI, tá bom? Bom, então, dito isso, depois a gente pode, se for o caso, desenvolver um pouco mais aí a ideia de fascismo também, e eu queria agora tratar um pouquinho de anarquismo negro, né? Na verdade, a proposta era mais ou menos também trazer isso. Bom, e aí a gente pode ampliar esse horizonte para... Qual a ampliação que nós podemos fazer? A gente já entendeu a supremacia branca, a gente entendeu agora o fascismo. Em que lugar está o anarquismo e em que lugar está o anarquismo negro em particular? O anarquismo negro, ao contrário desses dois projetos, supremacista branco e fascista, ele não tem a ideia de racismo. Primeiro ponto.
para sustentá-lo. Por que não tem? Porque todo e qualquer anarquista tem que parte do princípio de que toda e qualquer pessoa tem a capacidade de se autogovernar. Toda e qualquer pessoa deve ter a mais ampla liberdade. Não pode existir nenhum escravizado em uma sociedade. Se tiver apenas um escravizado, essa sociedade não é livre. O anarquismo tem a mais profunda crítica incondicional a todo e qualquer Estado. E, portanto, ao criticar todo e qualquer Estado, o anarquismo tem a mais profunda crítica a todo e qualquer militarismo. O anarquismo tem a mais profunda crítica a todo e qualquer igrejismo, a toda e qualquer desigualdade, a toda e qualquer hierarquia, a toda e qualquer centralização do poder, ou coisa dos gêneros, né? E coercitiva, né? Os anarquistas são, por natureza, abolicionistas penais. Entende? Então, assim, os anarquistas são, por natureza, anticapitalistas. Então, assim, não, o que eu estou querendo mostrar para vocês, não, se vocês quiserem pensar em um oposto à supremacia branca ou ao modelo colonialista, ao modelo moderno, ao fascismo, aquilo que está no extremo oposto é o anarquismo. Tá? É isso que eu quero marcar com vocês pelas características que eu vou lhe mostrar aqui. O que aí, essa é a ideia do anarquismo de modo geral. Agora eu vou trazer um pouco do anarquismo negro. O anarquismo negro vai fazer uma crítica pelos mesmos postulados do anarquismo, evidentemente, mas vai alçar para o topo da discussão a ideia de racismo. Que o anarquismo, no modo geral, do anarquismo, vamos chamar assim, um anarquismo histórico, né, o anarquismo que nasce no século XIX, enquanto conceito nasce no século XIX, embora a gente já discuta lá no CPD há muito tempo que o anarquismo, aliás, isso é uma defesa do Kropotkin, né? O anarquismo, ele você não tem um momento que o anarquismo surgiu agora, não. O anarquismo está desde quando a primeira pessoa se rebelou contra alguém que queria governá-la, contra alguém que queria exercer autoridade sobre ela. Aí está o anarquismo. Tá? Então, do ponto de vista prático, diversas sociedades no mundo inteiro, africanas, indígenas, asiáticas, europeias, enfim, por aí vai, elas praticaram o anarquismo, né? Porque isso significa insurreição contra aquele que quer lhe dominar, contra aquele que quer lhe subordinar, contra aquele que quer lhe oprimir. Tá? E o anarquismo negro traz esse aspecto, e aí o que o Komboa, Shanti Alston, Sambai e diversos outros autores vão dizer assim, existe um processo de opressão de classe, né, que é muito o foco do anarquismo, de modo geral, mas existe uma opressão também de raça. Então, o negro, no caso, nas Américas, de modo geral, em África, os negros são subordinados duplamente, pela questão racial e pela questão de classe. Tá? Então, se a gente for pensar aqui, inclusive, e tendo em vista que esse texto foi escrito em 79, né, pelo Komboa, que, aliás, saiu da prisão para escrevê-lo, por isso que eu digo assim, o anarquismo negro, eu falei na outra live lá do CPDEL, depois quem quiser aprofundar, vá lá assistir, por favor, mas o anarquismo negro ele nasce nas prisões, e, portanto, ele nasce abolicionista penal. Tá? Bom, então, dito isso, assim, a gente pode pensar aqui que a própria ideia de interseccionalidade, ou seja, de que o negro é oprimido duplamente, tem mais do que uma opressão, isso começa com o anarquismo negro. Né? E, evidentemente, depois isso vai ser, tem as feministas negras que vão colocar, e no caso as mulheres negras, né, que foram subordinadas duplamente também, e aí daí que se cria efetivamente o termo interseccional, a interseccionalidade, né? Porque a mulher é oprimida, né, tanto por só questão racial, quanto só por questão de gênero. Né? Então era raça e gênero, e depois, evidentemente, a gênero inclui, as mulheres mesmo vão incluir classe, incluir
heterossexualidade, por aí vai, né? Então, cisnormatividade, etc, etc. Então, tem várias formas de opressão que dá essa ideia de interseccionalidade, quer dizer, mas o anarquismo já está colocando isso ali, né? Lá há muito tempo, já na década de 70, e é muito importante a gente compreender isso, embora não tivesse utilizado o termo, né, nesses termos. Bom, então o anarquismo negro vai acreditar, e aí pensando na perspectiva revolucionária, Comboa, Chantialcho, Sambá e outros vão começar a rever a história dos povos negros, os mais diversos, né? Não só nos Estados Unidos, como na África, nas Américas, e ver assim, aprender como esses povos negros já praticam diversos princípios do anarquismo há muito tempo, desde sempre. Tem, aliás, o livro do Sambá, que é o Anarquismo na África, né? A história do anarquismo na África eu recomendo muito, né? Para você ver como que essas sociedades viviam já autogovernadas, né? De forma horizontal, né? Inclusive, algumas feministas negras vão até colocar que não existia nem essa dicotomia de gênero, né? Homem e mulher, que as mulheres tinham protagonismo, etc, etc, etc. Né? Aliás, isso também aconteceu na Europa, enfim, tem outros textos que a gente imaginou, hoje não é o caso para a gente discutir isso. Bom, então o que eu estou querendo dizer e talvez situando o anarquismo negro, aqui como extremo oposto a todo e qualquer projeto civilizacional de supremacia branca, extremo oposto a todo e qualquer projeto, a todo projeto moderno colonialista que ocorreu ao longo desses séculos desses 5, né, um pouco mais de 5 séculos que a gente está sob o domínio dos europeus, né? E o anarquismo também é o extremo oposto, né, ao projeto fascista. E, para concluir isso, que eu quero que a gente marcar hoje nesse nosso bate-papo aqui, quero muito ouvi-los aí, que tiver questão alguma coisa. Mas marcar é o seguinte: supremacia branca tem muitos dos princípios do fascismo, muitos princípios ou iguais ou muito parecidos, adotados em diferentes contextos históricos, né? E o anarquismo, ele é o extremo oposto a esses princípios, tanto do supremacismo branco quanto do fascismo, e o anarquismo negro em particular é um pouco mais aprofundado, porque traz a ideia de raça como ponto principal, né? Bom, então acho que é mais ou menos isso. Não sei se era isso que vocês queriam. Tinha proposto falar 40 minutos, eu acho que está mais ou menos dentro do prazo, né? E quero muito aí para o debate, quero muito ouvi-los. Acho que de repente o debate é melhor. Eu até falei com o Rafael anterior, é melhor a gente privilegiar o debate com as perguntas e tudo mais, a gente pode desenvolver mais pontos aqui. Não sei se era isso. De antemão, já quero agradecer a todos. Um abraço. Obrigado, professor Wallace. Muita satisfação ter escutado sua apresentação aqui. Só dando um recado aqui para o pessoal que está no canal, né? Esse é o canal do NEABI, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do Instituto Federal de Educação do Pará, Campus Bragança. A gente está com o nosso projeto de extensão. Essa atividade de hoje faz parte de um projeto de extensão chamado Educação Antirracista, Temas Contemporâneos, Conexões Libertárias, né? E, especificamente, nós estamos no contexto de um minicurso chamado Educação Antifascista ou Micropolíticas para abolir a Supremacia Branca, e o professor Wallace veio nos brindar com a sua apresentação hoje sobre esses conceitos fundamentais para o nosso curso, né? Já estou vendo aqui, tem muitos estudantes, tem alguns estudantes, tem professores também no IF, tem algumas perguntas já, e quero agradecer também novamente imensamente, professor Wallace. Vamos para a nossa conversa, né? Vamos para a nossa conversação aqui. Então, tem uma pergunta aqui, né, da professora Vanessa. Vou botar aqui, ó. Considerando as bases evolucionistas da ciência moderna, assentadas na ideia da raça branca como a única civilizada, qual o papel da ciência contemporânea no debate decolonial antirracista? Então, como assim? O senhor prefere responder agora logo, professor? Ou porque eu não estou aqui vendo outras questões, mas aí é o tempo que o pessoal faz outros questionamentos. Tá bom, pode ser, não tem problema não. Deixa eu ler aqui lá de novo. Isso. Considerando as bases evolucionistas da ciência moderna, assentadas na ideia de raça branca como única civilizada, qual o papel da ciência contemporânea? Ah, tá, legal. Obrigado, Vanessa, aí pela questão, né? Vamos lá. Então,
a ciência, ela serviu muito tempo a essa supremacia branca, né? Acho que é isso que você está, em alguma medida, também colocando, né? Tudo que era científico, né, era avançado, era ideal, e a ciência era quase que um monopólio europeu, né? E continua sendo até hoje, né? Só para a gente poder. Eu acho que. Por isso que eu quero marcar com você o seguinte: essa diferença entre ciência moderna e ciência contemporânea, né? A ciência moderna justificou, claro, que ela justificou a ideia de racismo, inclusive, cientificamente se buscou justificar que o branco era superior aos outros povos, que é um absurdo, né? Mas isso se buscou através da ciência, né? Se justificou essa ciência, justificou também e impulsionou o modelo capitalista de produção, que é um modelo de exploração, de exclusão e etc. Né? Essa ciência levou e leva até hoje a diversos medicamentos, né? A quase que uma necessidade de medicamentos que um leva a outro, e etc., e leva muito lucro para essa indústria, para as indústrias farmacêuticas do mundo inteiro, que são dominadas também pelos europeus, né? Continua sendo branca. Então, assim, o ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: obviamente, a ciência, quando ela está a serviço do povo ou dos povos, a serviço dos trabalhadores, a serviço dos subordinados, ela é maravilhosa. O problema é que isso aconteceu em poucos momentos, né? Obviamente, e aí posso pegar até um termo aqui, que é o termo da biopolítica, do Foucault, né? O biopolítica acho que tem muito a ver com essa perspectiva da criação da ciência, né? Para poder estender um pouco mais a vida, né, das pessoas. Mas essa biopolítica, ela sempre esteve casada com o direito soberano de matar, né? Então, assim, e para usar outro termo do Foucault, né? Então, assim, tanto a biopolítica está preocupada com a vida, com a extensão da vida, mas ela está casada, baseada na ciência, mas ela está casada com o direito soberano de matar, com o Estado autoritário, com a desigualdade social, né? Então, assim, e aí eu quero resgatar então um pouco, assim, acho que o autor que eu gosto demais, que é o Kropotkin, né, que é um autor anarquista russo, ele defende a ciência, o desenvolvimento da ciência, mas essa ciência, segundo ele, deve estar a serviço dos trabalhadores. Por exemplo, quando se cria robô para fazer o trabalho que outros que seres humanos faziam nas fábricas, esse robô que está ali, hoje, a ciência, do jeito que está dominada pelos grandes capitalistas, o que ela faz? Ela demite o operário, ou a operária. E aí você fica desempregado. Os que continuarão trabalhando, eles vão continuar trabalhando 8 horas por dia. Agora, se essa ciência tivesse a serviço dos pobres, ou seja, ela está a serviço dos capitalistas, se ela tivesse a serviço dos trabalhadores, o que seria? Robô, ótimo, seja muito bem-vindo, robô, todos os robôs. Aí o robô vai fazer o quê? Vai diminuir a nossa jornada de trabalho. Ao invés de trabalharmos 8 horas por dia, ou muitos até 10 horas, todos vamos continuar trabalhando, mas a gente vai trabalhar diminuindo. 3 horas, né, 4, 3 horas, 2 horas e por aí vai. Então, assim, o problema é que a ciência hoje não está a serviço dos interesses populares. Por quê? Porque a gente tem um projeto civilizacional de opressão, né, capitalista, um projeto racista, um projeto patriarcal branco, e por aí vai tudo aquilo que eu falei. Bom, não sei se eu te respondi. Então, assim, eu não tenho uma crença profunda de que a ciência, igual hoje estão falando, assim, talvez tenha trazido isso até por conta do debate que está acontecendo agora sobre a Covid, né? Que uns ficam buscando negar que existe a doença, né? Outros afirmando que existe a doença e buscando a valorização da ciência. Muito legal. Assim, o problema é esquecer do ponto de vista histórico. A ciência não é só uma vacina contra a Covid. A ciência é muito mais ampla do que isso. E, a priori, ela não está a serviço nem de negros, nem de indígenas, né? E nem dos trabalhadores brancos, oprimidos, também explorados. Tá? Legal, professor. Tem alguns comentários aqui. Eu acho que pode levantar algum debate aqui, por exemplo, vou botar aqui, ó, José Renan fala: é uma pena que os preceitos bíblicos tenham sido tão deturpados para que servisse de uma espécie de desculpa para uma grande mortalidade. Será que o senhor poderia
comentar um pouco mais sobre isso, de como a religiosidade, o Pierre Clastre ele fala sobre isso, né? E, por exemplo, o que o eurocentrismo, né, os europeus trouxeram para cá foi um projeto humanista, mas etnocida, né? O humanismo europeu é um projeto etnocida, né? E aí esse humanismo é fruto também, tem as suas bases aí religiosas, né, sobretudo cristãs, né? O projeto, o projeto cristão, no jeito que está posto, infelizmente, ele, desde as cruzadas, ou até antes desse projeto das cruzadas, ele tá associado com o militarismo, com a guerra, com o extermínio do outro, com o ódio ao diferente. Então, o princípio lá, que se a gente imaginar o princípio de Jesus do amor ao próximo, não está posto aí. Ao próximo, e aí talvez tenha interpretado muito literalmente, ao próximo só aquele que está do seu lado, né? Isso está distante de você, você pode matar e deve matar. Fazendo agora uma questão. Então, assim, o próprio extermínio lá nas cruzadas contra os muçulmanos, os árabes, né? Que já ocorria lá no século XI e tal, e também da conquista das Américas, aqui do século XVI em diante, né? Coisas absurdas que foram feitas em nome de Deus, e também continuaram sendo concretizadas pelos fascistas, como eu falei para vocês, e continuam até hoje, né? Quando os Estados Unidos ocupou lá o Afeganistão e ocupou, enfim, o Iraque, etc., sempre eles estão, inclusive escreviam nas bombas, né? Na dinamite, não, como é que é o nome? Aquela bomba enorme, esqueci o nome agora. Enfim, míssil. Escreveu no míssil, né? Deus vai libertar o Iraque. Aí caía a bomba e matava milhares de crianças, né? De mulheres, de não soldados. Que isso? Né? Mas eles não fazem a menor crítica. Né? Tem um livro que é muito interessante, que é do John Dominic Crossan, que ele fala do Jesus histórico, né? Inclusive ele vai discutir, sobre a própria Bíblia. Diversas outras pessoas falaram da vida de Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia foi construída a partir da seleção de algumas falas. Alguns apóstolos apenas foram escolhidos para colocar na Bíblia. Os outros demais foram todos esquecidos, né? Então, assim, e mesmo os que foram escolhidos, 4, eles também entram em contradição, até porque alguns escreveram 100 anos depois da morte de Jesus, né? Então estava com base em outros escritos. Enfim, então são coisas que... E aí você interpreta do jeito que você quiser, né? Inclusive para matar, para justificar a matança de outros, que é o papel histórico que a igreja, infelizmente, justificou. Obviamente, nem todo cristão sabe disso, né? Tem muitos cristãos que têm o amor no coração, que tem sua fé. Eu acho que cada um deve ter a fé que quiser, né? Agora, justificar a matança, o assassinato de outros povos, de outras pessoas, etc., em nome de uma suposta religião, de um suposto Deus, eu acho que é extremamente nefasto e absurdo, né? Então, a igreja cumpriu, infelizmente, esse papel. Beleza, professor. Tem uma pergunta aqui, ó. Professora Elaine, vou colocar aqui, ó. Ontem à noite, em Sampa, um grupo de supremacistas brancos fez um protesto. Uma das faixas dizia: "Vidas brancas importam". Como combater esses movimentos dentro e fora da academia à luz do anarquismo? Essa pergunta foi maravilhosa. Tem uma frase do Ruth, né, que fascismo não se discute, né, se combate, né? E a do Ruth foi um anarquista espanhol, para quem não sabe, né? Né, uma das grandes pessoas que resistiram lá à ditadura de Franco na Espanha, né? Então ele falava assim, fascismo não se discute, se combate. E essa questão do supremacismo branco tem muito a ver com o fascismo, né? Como falei para vocês. Então existem diversas maneiras de se combater essas pessoas que, enfim, infelizmente, acabam por valores, né, militaristas e por valores igrejistas amplamente difundidos na nossa sociedade, e desde sempre, né, não teve nenhum governo no Brasil que combateu isso. Infelizmente, todos os governos acabaram associando e justificando esse tipo de processo,
né? Uns mais, outros menos, né? Mas isso ainda existe hoje porque não houve nenhum combate institucional desse processo. Muito ao contrário, uma valorização disso, né? E aí é uma pena, assim. Mas os anarquistas têm um caminho para combater isso, né? Que é um caminho mais revolucionário e tudo mais, de combate mesmo, né? Não é por meio do Estado, nem até porque muitos deles são militares, pertencem ao próprio Estado, né? Normalmente é assim, ou estão acobertados pelo próprio Estado. Ao longo da história a gente sabe disso, né? Por isso que inclusive se chama de paramilitares. Quer dizer, tem um equívoco enorme, aliás, eu falei isso até em uma outra live. Tem um equívoco enorme aqui no Brasil de chamar os paramilitares de milicianos, né? Que é um absurdo extremado, assim, né? Vocês sabem que por que são chamados de milicianos, né? Porque, na verdade, a milícia surge aqui no Rio, essas milícias que são paramilitares, né? Surge aqui no Rio, e o repórter do Globo, né? Para destacar isso, como o paramilitar é muito grande, o espaço era menor, ele botou milícia no lugar de paramilitar. E aí depois isso foi amplamente difundido, todo mundo tratou de milícia. Milícia é um exército popular de resistência, né, contra a opressão, de autodefesa. E colocaram isso, então estão utilizando o termo milícia no Brasil, né, de uma maneira completamente equivocada, completamente, do ponto de vista histórico da história da humanidade. Assim. Né? Como, na verdade, eles são paramilitares. Por que paramilitares? Porque eles têm sempre ou normalmente tem uma associação com os militares, ou são acobertados por eles, né? Como acontece aqui no Rio e em diversos outros lugares. Obrigado, professor. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Vamos lá. Professora Vanessa. Com relação ao anarquismo negro, baseado nos modos de vida das sociedades ancestrais, africanas e indígenas, é possível afirmar que se trata também de um sistema social? Ótima pergunta, Vanessa. Então, essa pergunta nos leva a uma outra, assim, me vem logo rapidamente na cabeça. Quando a gente fala da Europa, a gente fala das sociedades europeias, né? Quando a gente fala das sociedades dos indígenas aqui nas Américas, a gente chama de tribo. A gente não, as pessoas chamam de tribo. Né? Nas Américas são tribos, na África são tribos, né? Na Europa são sociedades. Aí o preconceito já está aí. Porque tribo, a priori, se apresenta como algo inferior ou incivilizado a uma sociedade. Percebam? Por isso que eu, particularmente, não chamo de tribo. Não chamo, são sociedades indígenas e sociedades africanas. Né? Então, assim, isso tem um pouco a ver com esse... Né, se pode afirmar também que se trata de um sistema social. Sim, obviamente que sim, é um sistema social, né? É uma sociedade que tem a sua própria organização, que é autogerida, né? E ela não pode ser inferiorizada com relação ao modelo que é o modelo europeu, que é considerado como sistema social. E aí ninguém tem dúvida. Veja, não considerar que as sociedades indígenas e africanas têm sistema social é uma forma de racismo, é uma forma de desconsiderar que as sociedades... Né? Ou, quer dizer, eu acho muito bonito quando a gente vê um Ailton Krenak, por exemplo, né? Que é um indígena, acho que todo mundo deve conhecer, é muito famoso aqui no Brasil, né? E ele fala dos valores. Né? A gente precisa demais aprender com as sociedades indígenas, demais, né? Inclusive para salvar o planeta, inclusive não, sobretudo para salvar o planeta. Né? Porque as sociedades indígenas, elas nos ensinam que um rio tem um valor, que uma árvore tem um valor, que uma floresta tem um valor, que um animal tem um valor, e por aí vai. Tá? O que as sociedades europeias não nos ensinam. As sociedades europeias, elas tratam a natureza, né, como se fosse meramente um objeto para se ganhar dinheiro, para se produzir riqueza. Enquanto as sociedades indígenas não fazem isso. Então, se a gente pudesse inverter, eu acho que as sociedades indígenas e africanas, muitas delas, estão muito mais avançadas, né, do que as europeias. Né? Eu não vou estar aqui entrando em discussão de que é mais avançado ou não, mas veja, os valores da sociedade que consegue conviver perfeitamente com a natureza, sem a sua destruição, sem a necessidade da sua destruição para produzir riqueza, pô, isso é fantástico, sabe? Quando a gente vê um Copenau, por exemplo, né, um Davi Copenau, que no seu livro também defendendo que
fazendo uma crítica profunda à ideia de mercadoria, né? À ideia de dinheiro, à ideia de capitalismo. Poxa, isso é fantástico, né? Que muitas sociedades europeias não fizeram, né? Aliás, quem fez lá foram os anarquistas europeus, fizeram profunda crítica, né? E alguns marxistas de uma maneira mais autoritária, mas também fizeram crítica à sociedade capitalista. Não sei se eu respondi, acho que é isso. Legal, professor, ter abordado aí, inclusive nós fizemos um mini curso aqui também pelo NEABI, chamado Educação, Sabedorias Indígenas e Ecologias da Liberdade. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o Copenau, o Ailton Krenak e também o Murray Bookchin, também sobre ecologia social, né? E também trabalhamos com o Ecosofia, do Félix Guattari. A gente fez um trabalho, assim, de amplo diálogo entre essas ecologias, mas a gente centrou todo o nosso esforço em estudar ali a queda do céu, né, do Davi Copenau, então foi muito, muito gratificante, assim, ter estudado com os estudantes aqui. Foi logo curso antes desse que a gente está fazendo agora, sabe? Então, poxa, é demais, a gente precisa realmente aprender muito com os povos indígenas mesmo. Professor, temos mais uma questão aqui. Claro. Inclusive, é sobre os povos indígenas no Brasil. Vamos lá. O professor Tiago aqui fala assim, ó. Professor Wallace, vou botar aqui. Professor Wallace, como você pensaria o movimento indígena nesse quadro de crítica radical ao Estado brasileiro? E tem uma pergunta aqui complementar, professor, só para, acho que é na mesma... Acho que ele quis complementar aqui, vou botar aqui. Ó. Tá bom. Ele teria algum maior potencial crítico, já que está ainda mais afastado das instâncias de representação e mostra uma alternativa profundamente contrastante com o modo de vida do capitalismo? Sim, Tiago, sim, perfeito. Sua pergunta é perfeita e você mesmo já respondeu. E eu concordo perfeitamente com o que você disse, é isso. Né? Eu acho que não tem, do ponto de vista prático, né, não tem exemplo maior de sociedade, exemplo maior de crítica ao Estado que as sociedades indígenas. Do ponto de vista prático. A gente não precisa nem utilizar o termo anarquista. Tá? A própria existência da sociedade indígena, sua negação do Estado, já é, do ponto de vista prático, né, que mostrasse que não precisamos de Estado. Esse Estado, na verdade, e aí é aquilo que eu tenho defendido há muito tempo. O Estado brasileiro nasceu para exterminar indígenas e negros. E continua fazendo isso até hoje. É simples assim. Né? É simples. E as sociedades indígenas são resistência. As sociedades negras são resistência a esse processo de extermínio. Né? O que se requer de indígenas e negros e seus descendentes é que se obedeça ao Estado, às leis, aos seus patrões, né? E por aí vai, seus que eu chamo de governantes, de modo geral. Né? O que se requer deles é isso. É só que a gente tem que respeitar. E se você obedecer, que eu gosto de falar, se você obedecer, não, você aceita na sociedade. Se você desobedecer, aí você tem dois caminhos: prisão ou cemitério. É simples assim. Então, Tiago, muito legal a sua questão, e você mesmo respondeu, e eu tenho um pleno acordo com ela. A sociedade indígena são o exemplo, ou talvez o exemplo maior, de negação do próprio Estado. E acho que isso é muito bonito. A gente não precisa ir no anarquismo. A gente traz o anarquismo porque traz alguns conceitos legais e tal, juntar isso, mas não tem uma ideia de superioridade ou nada em um ensinar o outro, não. Muito contrário, a gente precisa que os indígenas, a gente aprende já com eles. Legal, professor, tem mais uma questão aqui, ó, do Guilherme Santana, vou colocar aqui. Qual a conexão que o anarquismo negro pode ter com sociedades de nativos na África, na América, Oceania e, por exemplo, com a Revolução em Chiapas, com os zapatistas e os curdos em Rojava? Salve, Guilherme. Guilherme eu conheço. Guilherme é lá da UFRJ também, meu amigo. Ele tem um profundo estudo sobre isso. Ele poderia falar isso melhor do que eu, até. Mas legal, Guilherme, muito bom. Me orientando lá no doutorado lá. Bom, já denunciei, Guilherme. E aí, você já levantou a bola para mim aqui. Então, acho que é muito legal essa a relação que você traz. Inclusive, a gente até fez uma discussão dessa lá no Festival de Conhecimento da UFRJ. Guilherme prestou um trabalho bem bacana
sobre todo esse processo de como que os povos, outros povos, né, indígenas, asiáticos, da Oceania, da África, né, já fazem o anarquismo, já praticam o anarquismo, as ideias anarquistas há milhares de anos, milhões de anos, né, ou desde sempre. Então, e essa relação, por exemplo, aí, como citou aqui no final Chiapas, né, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, né, dos indígenas do México, que se levantaram contra o Estado mexicano e criaram sua própria autonomia nessa região chamada, denominada de Chiapas, né, isso é um dos maiores exemplos hoje, por exemplo, de como é possível viver sob o primado da horizontalidade, da federação, né, da igualdade, do apoio mútuo, né, e sem Estado, de você criar suas próprias regras e leis com o seu coletivo, sabe? Então, acho que Chiapas, ou Rojava, como citou, enfim, a própria confederação, né, Então, assim, todo esse processo que ocorre, né, lá do povo curdo, por exemplo, ou mesmo aqui das sociedades indígenas, ou da africana, então, esses são processos de exemplos máximos, né, de organização societal sem a necessidade de um poder coercitivo. A ideia e a defesa desse poder coercitivo está baseada fundamentalmente nos teóricos modernos europeus. E aí todo mundo sabe que a gente, inclusive, é obrigado a aprender isso na universidade. Está lá em Maquiavel, está em Hobbes, está em Locke, né? E por aí vai, né? Montesquieu e tal, Hegel, e por aí vai. São todos europeus que justificam isso. Obviamente, a gente tem aqui no Brasil muitos chamados de intelectuais que acabam reproduzindo isso que aprendeu da Europa, né? Mas que não tem nada a ver com o nosso povo. Na verdade, essa reprodução reproduz algo que é para nos oprimir, ou para oprimir os povos aqui negros, indígenas, etc. Tá? Mas muito legal essa questão aí que o Guilherme colocou. Professor, o debate aqui está bom, com muitas questões. Opa, bem legais. E tenho mais uma aqui, professor. Vou botar aqui, ó. Hoje, da professora Terezinha, professora também que é do NEABI, os outros professores, a professora Vanessa, que também é do NEABI, a Ilane, nossos companheiros aqui do NEABI. Então, ela está fazendo a seguinte questão, professora Terezinha. Hoje é dia de combate às violências contra as mulheres. Frente à realidade brasileira, quais desafios postos para a construção do feminismo dentro da perspectiva anarquista? O que é que o senhor manda aí para a gente, professor? Maravilhosa questão. Eu vou dizer o seguinte, hoje você não pode ter nenhum anarquista que não defenda a autonomia feminina, a autonomia da mulher. Não pode existir isso. Se a pessoa for não defender, não fizer uma crítica profunda do patriarcado, né, e aí é o que eu falo, do patriarcado branco, né, ela não é anarquista. Porque isso é condição sine qua non para que você possa... Por quê? É simples. E desde quando a filosofia anarquista nasceu, né, e lá com Proudhon, é uma filosofia que ela é anti-autoritária. Se ela é anti-autoritária, era contra todas as formas de exercício da autoridade, portanto, exercício de opressão, seja do homem com relação à mulher, seja do branco com relação ao negro ou ao indígena, seja do patrão com relação ao trabalhador, ao empregado, seja... inclusive, hoje tem o anarco-veganismo, né, que é, inclusive, contra aquilo que se exerce, o assassinato dos animais e a produção e assassinato em série de animais para que sirva de comida no prato das pessoas. Então, quer dizer, não tem nada mais premente para um feminismo, para a defesa das mulheres, a autonomia das mulheres, do que a filosofia anarquista. Isso do ponto de vista histórico, né? Desde a Emma Goldman já falava disso, que é uma anarquista histórica, desde Lucy Parsons, né, ou Maria Lacerda de Moura aqui no Brasil, todas essas anarquistas, né, elas já sustentaram esse processo, né, de quanto que não pode ser, a gente estava falando de raça e classe, mas aquilo que eu falei, não pode ser nem só raça, nem só classe, vai ter que ser raça, classe, gênero, sexualidade, cisgeneridade, por aí vai. Isso é a crítica de todo esse processo, né, de todas as formas de opressão,
menos eu acredito nisso. Então, a gente só vai... E para além disso, não adianta fazer uma luta só antirracista. Não adianta fazer uma luta só anticapitalista. Não adianta fazer uma luta só antipatriarcal. Essas lutas são necessárias, sim, mas elas, para serem reforçadas, elas precisam se associar com outras demais lutas de seus oprimidos. O que estou querendo dizer com isso? O negro que sofre opressão, ele tem que lutar contra a opressão que ele sofre, mas ele tem que apoiar também as mulheres que sofrem outro tipo de opressão. Um trabalhador, né, um negro tem que se associar com um trabalhador que sofre outro tipo de opressão. E por aí vai. Assim. Então, os próprios transexuais, né, os próprios homossexuais, a gente tem que apoiar essa luta LGBTQIA. Né? Eu acho que todo negro tem que apoiar essa luta, como toda mulher tem que apoiar essa luta, e esses apoios têm que ser recíprocos. Isso também a filosofia anarquista nos ensina, que é o conceito de ajuda mútua, né? Tem um livro maravilhoso do Kropotkin, que eu recomendo demais. O nome do livro em inglês é esse, Ajuda Mútua. Vocês podem colocar aí na internet e vão achar, né? Devem achar com muita facilidade. Aliás, eu vou até pedir depois o Caio, que estava aqui, o Cello, né, que também estão aí assistindo a live, estão lá do meu grupo de pesquisa, pedir até depois para a gente pegar esses livros clássicos e botar lá no nosso site do CPDEL, para que todos possam ter acesso também a essa literatura de graça e tudo mais, para a gente poder, acho que é isso, gente, essa informação. Mas a pergunta da Terezinha é fundamental, né? Hoje é a luta antipatriarcal e, sobretudo, o antipatriarcado branco, é importantíssima. E faz parte, né, de toda a pesquisa anarquista. Bem, professor, obrigado. Assim, a gente tinha um teto aqui, né, de até umas 8h30, que é o teto das nossas aulas, né, mas vamos ver se não tiver mais alguma questão. Eu vou lançar aqui vamos dizer, uma última. Beleza. Quando eu li o Comboa, eu dou aula, né, no IFPA de Educação e Direitos Humanos, né, e aí, juntando o material, eu entrei em contato com ele, né, faz um tempo, e uma coisa que me marcou na leitura é que ele fala assim, olha, se os brancos quiserem se aliar ao movimento negro, se querem ser aliados, eles têm que cometer o suicídio de classe, uma traição da raça branca. Isso foi um impacto muito grande, né? E eu queria fazer essa pergunta exatamente pelo que moveu esse nosso mini curso, né? Logo no início, quando a gente lançou, muita gente começou a contestar assim, mas por que os brancos têm que... Por que os brancos vão combater a supremacia branca? Onde tem cabimento isso, né? Seria uma contradição, né? E aí, eu queria lançar essa pergunta, assim, como é que então os brancos poderiam colaborar nesse debate aí, de traidores da raça, né? De suicidas da classe? Então, Rafael, acho que essa é uma pergunta fundamental para a gente poder entender, né? E existe hoje no Brasil e no mundo diferentes perspectivas de movimento negro, ou de movimentos negros, na verdade. Existe um tipo de movimento negro que eu chamo de movimento negro liberal, né? Que ele faz o seguinte: ele não faz nenhuma crítica ao capitalismo, ele não faz nenhuma crítica ao Estado, ele não faz nenhuma crítica à exploração de classe, né? Ele só coloca que existe exploração de raça, só diz que existe supremacia branca, né? Ignora todo o resto. Todo o resto. E aí o que ele propõe? Ele propõe o tal do black money, ele propõe uma associativismo negro e um ódio profundo a todo e qualquer branco, né? Enfim, esse é um tipo de movimento que eu não faço parte, eu não defendo isso. Por quê? Há um problema histórico desse movimento. Ele não é reconhecido do ponto de vista, ele não tem ciência da história, ele não sabe, a não ser se ele não sabe ou ele não quer ver, que o Estado foi criado para oprimi-lo, para matá-lo e para prendê-lo. Ele não sabe que o capitalismo foi criado para explorá-lo. Na verdade, não existiria capitalismo sem o processo de escravização de corpos negros aqui nas Américas. Utilização desse trabalho escravizado para a produção de riqueza. Não existiria capitalismo.
E aí o Marx acertou muitas coisas, mas nisso ele errou. Ele colocou só a questão do campesinato europeu, a expulsão do campesinato do campo como algo incentivo, como fundamental para o processo do capitalismo. Ele esqueceu que milhares de corpos de negros, não sei se ele esqueceu, não sabia, ou também era racista, não se ligou, que aqui nas Américas milhares de corpos de negros estavam sendo escravizados e que isso sim era a base da produção de riqueza que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, Estado, capitalismo, igrejismo e militarismo são os maiores inimigos de todos os negros. Foram essas instituições que escravizaram, mataram, açoitaram os nossos antepassados. Esse movimento negro que faz isso não entende esse processo. Quer dizer, eu não sei se é ignorância histórica, se é cegueira mesmo, ou o que é, né? Então, só sei que isso... E, ao fazer isso, ele cumpre um papel... Ele, por incrível que pareça, esse tipo de movimento é importante para os próprios brancos. Não para os brancos trabalhadores, mas é importante para os brancos capitalistas. Por quê? Porque ele, quando impulsiona o dinheiro, ele está impulsionando a economia capitalista que poucos brancos estão no topo do poder. Entende? Então, assim, esse é um movimento que é ultranacionalista, às vezes parece ter uma certa conotação muito radical, mas no fundo ela é radical na questão da raça, mas ela atende aos interesses das elites dominantes brancas mundiais, da economia, porque ela reforça o capitalismo e não faz nenhuma crítica a esse processo. Entende? E existem outros movimentos negros, né, que aí tem conotação marxista, né, que ao longo do tempo cumpriu um papel histórico até importante, né, na libertação dos povos da África, na luta pela libertação. Todavia, quando chegou ao poder na África, eles instalaram um modelo que era proposto pelo Marx. Um Estado centralizado, que a priori estaria com os trabalhadores no seu comando, né, mas que de cima para baixo ia governar os de baixo, né? E assim fez. Só que muito desse processo resultou em ditaduras. Isso é do ponto de vista histórico, não estou aqui inventando nada. Só você ir nas histórias dos países que fizeram revolução, não só na Europa, como na África também, em nome do marxismo. Tá? Tirou, é o que o próprio Kombo Chantiaust fala, tirou os brancos capitalistas do poder e entrou outros negros capitalistas no poder, que continuaram oprimindo os de baixo. Né? Ou atendeu um interesse burocrata. Assim, então, não é do meu ponto de vista, não existe um essencialismo. Porque eu tenho cor preta, eu sou melhor que o branco. Eu sou bonzinho, o branco é mau. Não existe isso. Você pode ter um branco bom, um branco ruim. Você pode ter um negro bom e um negro ruim. Aliás, vários governantes, falei isso na live anteontem, vários governantes pretos na África governaram oprimindo, prendendo, matando outros pretos na própria África. Isso é inegável, você não pode negar isso. Né? Então, e aí tem um modelo, e é onde situa o anarquismo negro. O anarquismo negro, e aí com Boa, a Chantiaust, assim, há que se reconhecer que existem brancos trabalhadores que são oprimidos do ponto de vista da classe. Inclusive hoje no Brasil também tem, minoria, mas também tem branco, pobre, trabalhador miserável. É claro que é minoria com relação a negro e descendente de indígena, tá? Mas tem. Eu não vou dizer que esse cara é meu opressor. É um absurdo. Não tem sentido isso. Né? Só na cabeça de quem não quer compreender. Né? Então, assim, então existem duas formas de opressão: classe e raça. E existem várias outras, né? Aí própria patriarcal, heterossexual e por aí vai. Então, assim, então, você tem que compreender todas essas formas de opressões, né? E lutar em conjunto contra todas elas. O ideal para mim e para o Kombo ou para o Chantiaust é que essas se reconheçam enquanto oprimidas e que possam somar forças na luta contra todo o modelo civilizacional. Agora eu estou falando um pouco mais amplo do que o modelo capitalista, tá? O modelo capitalista dentro desse modelo civilizacional, com todo o modelo civilizacional que está posto por a supremacia branca, mas não é a supremacia branca do camponês branco. Aí os caras não conhecem do ponto de vista histórico. O campesinato branco era o servo, né? Até o século XV, XVI, ele era chicoteado, até a Revolução Francesa, na verdade, até o século
XVIII, né? Final do XVIII. O servo era chicoteado nas ruas de Paris, uns brancos. Chicoteados, açoitados, eram considerados como nada. Também com relação a essa elite branca, entende? Então, tem que entender o ponto de vista histórico. Né? Agora, trazer um ódio contra o branco, eu não acho inteligente, né? Nem do ponto de vista histórico. Obviamente, isso não nos furta de entender que os brancos hoje, nesse mundo ocidental, eles possuem privilégios. Sim. Possuem privilégios pela supremacia, possuem. Né? São todos? Com relação aos negros, eles têm privilégios. Agora, são todos que conseguem usufruir desse privilégio? Não. Alguns usufruem mais, outros usufruem menos. Né? Se vai uma mulher negra e uma mulher branca procurar um emprego no shopping, óbvio, a tendência é que a mulher branca seja empregada. E a mulher negra não. Ou a mulher negra vai ser contratada para lavar o banheiro, né? Para arrumar o estoque, fora daquilo. Por isso que os nossos shoppings são todos brancos. Né? Os funcionários de shopping são praticamente brancos. Aqui no Rio de Janeiro né? Não sei, acho que praticamente todo o Brasil. Bom, então, aí o propósito do anarquismo negro é que os brancos os trabalhadores brancos, obviamente não estou falando de elite não tem nem papo, mas com os trabalhadores brancos explorados, né, eles devem reconhecer a existência do racismo, lutar contra o racismo, portanto, abandonar o seu privilégio de branco, associando-se à luta negra e indígena antirracista, para juntos lutarem contra os poderosos brancos. É isso. Acho que esse movimento aqui, que é o proposto pelo anarquismo, e para mim ele está absolutamente correto. Aliás, isso amplia as possibilidades de uma revolução social, para usar um termo anarquista, de uma revolução eficaz, efetiva, etc. Tá? Então, assim, esse movimento negro que exclui todos os brancos e que não faz nenhuma crítica ao capitalismo, ele divide muito mais a luta do que ele aglomera pela luta. Divide muito mais. Assim. Então, eu acho que não é nem inteligente, a não ser que ele queira isso mesmo. De qualquer forma, para os interesses dos capitalistas brancos, isso é fundamental. Que tem esse tipo de postura. Fundamental. Por quê? Porque você não associa branco e negro, branco e indígena, não associa, né? Aqui embaixo, e, portanto, não potencializa uma luta contra os de cima. Você divide aqui embaixo. E divisão aqui embaixo é a melhor coisa para você dominar. Né? Como já tem vários ditados sobre isso. Né? Enfim, então por isso que eu acho que o anarquismo branco ele pode ser. Anarquismo negro, né? Pode ser muitíssimo útil, né? Para uma luta eficaz, revolucionária, transformadora, que busca liberdade e igualdade. Não sei se eu ajudei um pouco aí. Certeza, professor. Com certeza, professor. Foi demais. Professor, estamos caminhando para o final. Quero agradecer imensamente. O Juan está falando da live necessária. Parabéns a todos. Tem muita gente assim, deixando comentários aqui, agradecendo, né, sobre a palestra de hoje. Agradeço novamente, imensamente, por ter aceitado nosso convite e também ter colaborado no nosso minicurso, né, num tema tão importante, que nós estamos num período histórico já assim, bastante propício, né, a neofascismo, microfascismo, a um retorno uma potencialização daquilo que já existe de mais perverso no ser humano, né? E fazer esse debate de classe e raça é sobretudo importante também no Brasil, né? Porque esse fato do trabalhador branco, né? Isso me chamou assim quando eu li o Combo, muito interessante, né? Isso me vê assim com muitos professores, por exemplo, brancos, universitários, não se vê como uma classe trabalhadora, está ali, vê como pessoas que estão no outro patamar social, e acho que é por conquistas próprias, né? Aquela coisa do mérito, né? E isso o Combo, ele bate muito forte, assim, critica pesadamente isso, né? Como o trabalhador branco, ele não se vê dentro de um sistema de exploração também, né? Ele tem privilégios, obviamente, mas ele não se vê, então ele é capturado, né? Então, acho que essa discussão é fundamental para o nosso debate e quero agradecer novamente. Eu acho que a gente vai ficando por aqui.
E muito obrigado, professor. Valeu Então, pela participação. posso falar um pouquinho, então? Pode, Não, professor, vamos lá. palavras finais? Não, eu que quero agradecer muitíssimo, desejar a vocês aí vida longa para esse canal, vida longa enfim, para essa luta. Acho que muito importante, né, trazer aqui esses temas que vocês estão trazendo. Acho que o público foi bem legal com as questões que colocou. Eu quero também aí fazer uma propaganda lá do nosso canal, se for possível, se vocês quiserem. Lá eu apresentei várias aulas, né, sobre diversos textos, enfim, sempre sob uma perspectiva antirracista, decolonial e libertária, né, que é o canal do CPDEL UFRJ, né? Vocês coloquem aí como está aqui no nome aqui embaixo, e aí podem ter acesso lá também. E a gente vai aí se reforçando, né, uns aos outros. Eu acho que é fundamental que a gente faça isso. Anteontem eu fiz uma live com o pessoal também da Bahia, lá de Feira de Santana, foi muito legal, e a gente tem trabalhado isso pelo Brasil todo. Então é isso. Então, saudações decoloniais, antirracistas e libertárias. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e, enfim, desejo a vocês muita luta que é necessária nessa luta antirracista nossa. Né? Obrigado. Valeu, professor, obrigado. Olha, acompanhe lá o canal do professor. Foi por esse canal que eu entrei em contato com ele. Vi lá a palestra sobre anarquismo negro. Se não fosse o canal, como é que eu ia encontrar o professor? Mas, enfim, o canal está lá. Acompanhe o debate que o professor está fazendo, muito importante para a nossa atualidade. Então, gente, muito obrigado, boa noite a todos e valeu. Valeu, professor, grande abraço. Está na luta aí.